Olá, estamos aqui em mais uma PrumaCast, você no prumo das melhores informações. E hoje vamos falar sobre o tema patologias de construção civil. E para esse assunto, a gente convidou aqui o presidente da Associação dos Engenheiros de Paranavaí, o Dr. Plínio e a doutora Ana. Vamos começar pedindo para o Dr. Plínio se apresentar. Boa noite, João. Boa noite, Biásio. Boa noite, Ana Carolina. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando de engenharia, falando de patologia das construções. Eu sou engenheiro de formação e vale aquela máxima, né, que a gente nunca para de estudar. Então, ainda depois, continuei os meus estudos, pratiquei bastante, construí bastante lá em Mato Grosso. Depois voltei para o Paraná, onde eu me especializei, fiz o mestrado. Então, vivo e aplico todo o meu tempo, toda a minha dedicação, toda a minha energia na engenharia. Seja na construção, seja na engenharia diagnóstica, seja nas avaliações de imóveis. Atuo nessa área com muita alegria, com muita satisfação e estamos aí. Perfeito. Doutora Ana, por gentileza. Oiê, imagina, doutora, não. Que bom, estou honrada pelo convite. Nossa, olha só o que ser corretora de imóveis dentro da nossa cidade me favoreceu mais uma vez. Estar aqui entre pessoas cultas, engajadas na profissão da engenharia, construindo, edificando, para a gente poder vender. É isso aí, adoro o tema. Não sei se sou capaz de responder, né, de contribuir com pessoas tão preparadas, mas estou aqui no que eu posso oferecer a vocês. Perfeito. Agora eu vou pedir para o nosso presidente se apresentar, por favor. Boa noite aos nossos convidados. É um prazer tê-los aqui. Eu falo em nome da APEAP, Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí. Agradecer muito ao João nesse evento que ele está promovendo desde já uns 2 meses atrás e vai até dezembro. Até dezembro, né? Eu quero a primeira temporada. Primeira temporada vai até dezembro. Quero agradecer muito o seu empenho, né? E dizer aos convidados aqui que os nossos assuntos são bastante importantes e relevantes e quem está nos ouvindo pode esperar uns bons resultados da nossa palestra aqui. Você, João? Não, aqui eu gostaria de lembrar aqui que o nosso amigo Alex hoje não pôde estar conosco, porque está em curso, né? Está fazendo um curso de aperfeiçoamento. Mas vamos entrar ao tema. Plínio, vou começar com você. No seu ver, né, o que é essa engenharia diagnóstica? O que vem a ser essa parte da engenharia? Tem uma piada, né? O pessoal fala que engenheiro diagnóstico é engenheiro de obra pronta. De certa forma é. Não que a gente gosta de ficar apontando nem julgando os outros, não é esse o objetivo. O objetivo é justamente tentar entender como é que as coisas foram feitas, onde é que elas não deram tão certo e fazer um diagnóstico acertado e fazer um prognóstico, mostrar os caminhos de como aquelas anomalias ou aqueles danos podem ser superados e a construção pode ser recomposta. Legal. Essa ideia de engenharia diagnóstica é uma crescente agora, né? Principalmente com essa ampliação dos processos, né? Eu creio que em 2013 teve um boom na construção civil, daí teve algumas casas que andaram tendo alguns probleminhas, né? Então, foi um ramo da engenharia que agora está, vamos colocar assim, fervilhando, né? Se nós formos analisar na linha do tempo, a engenharia no Brasil ela tem aí pouco mais de 200 anos, com a Academia Real de Engenharia, que D. João VI trouxe. Depois ela foi regulamentada em 1933 e as evoluções que houve no século XX trouxeram novas tecnologias, houve um grande avanço. O Brasil mudou muito, ele deixou de ser rural para se tornar urbano. Então, essa demanda cada vez maior por construções nas cidades, o crescimento das cidades, muitas vezes um crescimento desordenado, promoveu construções que não seguiram as diretrizes das normas de engenharia.
E as normas de engenharia, elas não estão aí para bonito, elas existem justamente para serem as diretrizes para que se faça a construção da forma mais econômica, com menor impacto ambiental, da maneira mais eficiente, e que a obra dure o maior tempo possível, né? Então, e mais especificamente, nos últimos anos, com esses programas voltados para a habitação de interesse social, onde os governos sucessivamente têm se esforçado para dar uma moradia digna para as pessoas, houve assim um crescimento vertiginoso desses projetos habitacionais e, consequentemente, não se pôde fiscalizar, não se pôde estabelecer parâmetros mais objetivos para medir a eficiência, para que essas construções realmente atingissem os objetivos para os quais elas foram projetadas. Certo. Aparecem vários tipos de patologias em obra, né? Às vezes trincas, rachaduras, problemas de pintura, envelhecimento da obra em si, né? Então, agora eu vou passar a pergunta para a Ana. Claro. Né? Ana, esses problemas que acontecem nas obras, você que é uma operadora do mercado, trabalha diretamente no mercado, você vê como que você analisa isso daí e como que a gente consegue melhorar isso daí? Nossa, é gigante o que a gente tem aí de um leque para falar de situações que ocorrem, né, no nosso dia a dia, principalmente como a nossa empresa Edifica, que a gente administra aluguéis, né? Então, a gente administra imóveis que estão na locação e os seus problemas, as suas manutenções. E também vendemos imóveis, e vendemos alguns imóveis com linha de financiamentos. E na linha de financiamento existe a garantia da financeira, né, no banco, que faz ainda um seguro do imóvel e se atenta a atrair um engenheiro para cuidar depois disso, ter uma sequência. E, às vezes, em algumas situações, isso não ocorre por financiamento e fica realmente uma disputa, uma briga, a sensação até de abandono, né? Porque as pessoas não têm por muito tempo ali os projetos, não sabem como foi construído já um quarto, quinto proprietário. Então, assim, nós sofremos sim com essa situação. O ideal seria, né, que essas construções tivessem sempre o acompanhamento do engenheiro, desde a sua, né, aquela questão de terraplanagem, a sua fundação, exatamente, e tudo mais, e tudo isso registrado, e você teria aí o histórico, né, o laudo para acompanhar, saber onde que está o encanamento, para você não fazer um furo onde não deve, né? Então, realmente é muito importante e causa sérios problemas para nós em administração de imóveis e na venda dos imóveis, essa necessidade de acompanhamento mesmo. Então, tá. Agora eu vou voltar a pergunta para o Plínio. Eu já chego no presidente. Tá? Plínio, não são todas as faculdades que trabalham direito à parte de precificação de imóveis, né? Normalmente, um engenheiro ele faz uma especialização para conseguir fazer isso de maneira mais correta. Como que você trabalha essa parte de precificação de imóveis, de metodologias de precificação? Então, João, me permita fazer um pequeno ajuste na sua pergunta. Perfeito. Que é um sinônimo para precificação, mas vamos ser mais específicos, né, com relação às avaliações. É sobre as avaliações que você me pergunta? Sim. Porque dentro desse universo das avaliações, nós temos na escola de engenharia as disciplinas de planejamento, onde a gente faz a orçamentação, que é precificação, onde a gente faz as composições de custos da obra, e ali a gente chega, trata-se de uma avaliação para a gente poder compor os custos, aplica-se o BDI, as despesas administrativas, os outros custos indiretos, para a gente chegar no preço, no valor de venda da obra.
Mas, obviamente, que os engenheiros na faculdade, e mesmo depois que a gente sai da faculdade, a gente não tem o conhecimento do mercado imobiliário como os corretores de imóveis têm. Como a Ana e os corretores, de uma maneira geral, conhecem, porque eles estão vivendo aquela realidade do mercado, naquela região, naquela data, com aquelas contingências do mercado. Então, realmente, há uma separação nesse aspecto. Eu acho que é um espaço muito importante que deveria ser preenchido. Essas práticas do mercado imobiliário deviam se aproximar mais das práticas de engenharia. E aí, respondendo diretamente àquela questão que você me falou, a questão da avaliação dos imóveis. Porque avaliar os imóveis necessariamente passa pela escolha da metodologia. Alguns imóveis que são, vamos dizer assim, padronizados ou que têm assim quantidade suficiente num determinado segmento de mercado, podem ser comparados e, através da comparação, se fazer avaliação. E isso os corretores são muito bons em fazer, né? Quando se entra na questão de imóveis atípicos, imóveis que são assim específicos para uma determinada função e que não se tem outros parecidos para poder se comparar, aí o mercado imobiliário ele não tem essa resposta. E aí o engenheiro tem que ir atrás de estudar isso, né? Dentro das técnicas que ele conhece da engenharia, mas sempre de mão dada com o mercado imobiliário, com os operadores do mercado imobiliário. Há uma fusão, há uma simbiose muito positiva entre essas duas profissões e que dão uma contribuição efetiva aí para regular e interpretar o mercado imobiliário, dando a sua contribuição aí para que os negócios aconteçam e a economia gire. Então, tá. Agora eu vou passar uma pergunta para o nosso presidente. Presidente, trabalhando na área pública, como o doutor já trabalhou por algum tempo, né? Uns 2, 3 anos, né? Como conseguir manter a qualidade para que não haja essas patologias de construção civil? Haja visto que a compra é via licitação e via menor preço. Como que o doutor vê isso daí no mercado? Olha, eu sou do ramo da construção civil, já tem um bom tempo. Trabalhei em órgãos públicos por vários anos. Quando se fala em aquisição de materiais por licitação, tem que se tomar um cuidado muito grande, porque a lei não permite que você mencione a marca, menciona só a linha. Realmente é um problema muito sério você fazer uma aquisição de material que não esteja dentro da especificação. Quanto à execução, para não cair em vícios construtivos, eu estou aqui diante de um especialista, eu acho que a mão de obra tem que ser especializada. Aquele camarada, quem está nos ouvindo, eu acho que tem que prestar bastante atenção, porque aquele camarada que fala, olha, eu faço a estaca, eu faço a viga baldrame, eu ergo o pilar, eu faço revestimento, eu faço madeiramento, eu faço tubulação de água quente, água fria. Infelizmente, não é bem assim. Nós temos que ter pessoas aptas, especialistas no assunto. O azulejista, ele é cobra no azulejo. Agora, se ele se meter em estacas, madeiramento, caixaria, não é o métier dele. Então, eu gostaria de deixar bem claro na nossa construção civil, né? A imobiliária está ligada diretamente à nossa área, né? Estamos caminhando junto, como o Plínio disse. Então, eu queria mencionar e deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, e a gente agradece aí quem está nos ouvindo, que procure especialista. O Plínio disse bem que a norma está aí, e não é por beleza, ela está aí por a norma técnica para ser cumprida, né? Mas isso está ligado diretamente à competência da mão de obra e de um bom projeto. Né? Eu vejo dessa forma, João.
E até, se você me permite, complementar isso que você está dizendo, a norma existe, mas as pessoas ignoram. E quando um engenheiro, um expert na construção, chega lá na obra e vai dar uma orientação, muitas vezes o pedreiro, o carpinteiro, o mestre de obras mesmo, resiste em aceitar uma orientação do engenheiro, porque ele argumenta da seguinte forma: mas meu pai fazia assim, eu faço assim há tantos anos e vou continuar fazendo. Só que ele não se dá conta que esse eu vou continuar fazendo, ao arrepio da norma, e agora tem uma complementação a fazer, as normas elas estão mudando de normas prescritivas para normas de desempenho, não se está mais focando no início, no projeto apenas, mas no resultado final e na durabilidade da obra, para justamente evitar as patologias e ter um controle maior sobre isso. Quem continuar pensando que porque fazia desse jeito há muito tempo, porque o pai fazia, porque o avô fazia, e que não vai mudar por causa disso, fatalmente vai ser condenado pela história. Fatalmente vai continuar cometendo os mesmos erros e vai continuar provocando as mesmas anomalias, as mesmas patologias, os mesmos prejuízos que já vem acontecendo anteriormente. A mudança é a nossa única certeza. Mesmo na engenharia, mesmo numa ciência tão baseada em experiência, baseada na ciência, a mudança é uma constante. E a gente tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que seguir a norma. Nessa ideia de mudança é a única certeza, eu vou tentar voltar à ideia do mercado imobiliário aqui, só um complemento aqui. Quando você vai comprar um imóvel, normalmente o terreno ele não é plano. Você tem que fazer um corte, um aterro, às vezes um muro de arrimo. É recomendado fazer aquele relatório de impacto de vizinhança, né? Você consegue explicar para o pessoal o que é um relatório de impacto de vizinhança? Claro. Obrigado por dar essa oportunidade. Aí é um assunto que me interessa muito, até porque eu aprendi ao longo dessa trajetória profissional e pessoal, e necessariamente eu acho que a minha satisfação pessoal passa justamente pela fusão das duas coisas, Ana. É juntar a minha experiência de vida com a minha experiência profissional. Quando a gente constrói, ou quando a gente avalia, ou quando a gente intermedia um negócio, nós não estamos negociando, ou intermediando, ou avaliando aquele objeto isoladamente. O objeto que está sendo construído, que está sendo avaliado, que está sendo negociado, ele faz parte de um bairro. Conjunto, né? Ele tem um entorno, as pessoas moram ali, existem tradições, existem costumes, existem hábitos daquela população que mora no entorno e que influencia aquele imóvel e quem vai morar nele. Porque o mesmo imóvel, com as mesmas paredes, com a mesma cobertura, com o mesmo padrão de acabamento, num bairro onde as pessoas valorizam a organização, a limpeza, a segurança, e que mantém o bairro seguro, se for construído numa outra localização, onde as pessoas queimam lixo no quintal, onde as pessoas não se incomodam com o seu jardim, de deixar o mato crescer, ou não se incomodam com a manutenção da sua própria construção, obviamente que aquela situação de desleixo vai refletir naquele imóvel isoladamente. Então, a ideia é realmente olhar para o conjunto. Mas voltando à sua pergunta, por favor, que eu acho que eu deixei escapar. O que seria o relatório de impacto de vizinhança? Muito bem. Então, necessariamente, de uma maneira assim mais abrangente, ele se aplica aos imóveis ou aos empreendimentos novos que vão ser implantados na cidade e que vão gerar impactos positivos ou negativos, não só na parte física, mas na economia, no fluxo
de atividades que se desenvolvem naquela região. Vou dar um exemplo para você. Se num determinado terreno ali no centro da cidade for ser construído lá um prédio com 100 apartamentos, no terreno cabe. Porém, nesses 100 apartamentos vão morar pelo menos 300 pessoas. Essas pessoas vão demandar aí 100 e tantos veículos. Esses 100 e tantos veículos vão precisar estacionar. Vai demandar um consumo de água para 300 pessoas, mais as pessoas que trabalham lá, mais os frequentadores eventuais. Ou seja, a infraestrutura urbana foi projetada para um terreno naquela região lá, para casas, para ocupação unifamiliar, de uma família, de 4, 5, 6 pessoas que seja. Naquele mesmo terreno agora vai ter uma edificação onde vão morar 300 pessoas. Ou seja, a infraestrutura urbana ela é projetada e ela vai sofrer, por uma determinada quantidade, por uma determinada demanda, e ela vai sofrer uma sobrecarga. O fluxo de trânsito na hora do rush, de chegar de tarde ou de sair de manhã, também vai ser alterado. A demanda de energia, a demanda de esgoto. Ou seja, isso vai trazer valorização ou perda de qualidade de vida? Eu vou só dar uma complementada aí, assim. A hora que você vai implantar uma rodovia, você vai gerar um acrescentar de veículos, né? Uma rua que não era pavimentada, você pavimentar, você vai agregar um valor aos imóveis do entorno. Colocar um cemitério no centro da cidade ou na borda da cidade. Então, assim, eu já tive também contratações para relatório de impacto de vizinhança quando você vai construir edificações, né, multi-andares, ou se não, toda vez que você vai fazer um muro de arrimo, a norma exige que seja feito um relatório de impacto de vizinhança. E daí as pessoas não costumam fazer. Então vamos lá, eu estou entendendo. Não para os empreendimentos novos, mas o impacto na vizinhança que a construção ou um empreendimento isolado pode gerar, como reflexo da construção. Sim. Isso. Mais especificamente na questão até de, eventualmente, gerar alguma anomalia, de provocar algum dano no vizinho, no terreno vizinho, pela vibração do terreno, às vezes pela falta de um muro de arrimo, às vezes por uma escavação, né, que possa gerar uma desestabilização do terreno. Entendido agora o impacto na vizinhança, vamos chamar assim. Então, efetivamente, nesses casos, existe um procedimento já definido também por norma, que trata-se da inspeção, né, onde o técnico ele vai até o local e ele verifica aquela condição em que os imóveis imediatos ali, aquele imóvel que vai receber a benfeitoria, a edificação ou a terraplenagem, qual é o estado que eles se encontram. Se existem anomalias, se existem patologias manifestas já ali naquelas instalações, e faz um acompanhamento para que, durante a obra, essa situação seja registrada e que, no caso de aparecer alguma anomalia em decorrência dessa obra, fique ali estabelecido o nexo causal, fique ali estabelecida a relação direta entre a causa e o efeito. Porque senão os vizinhos ficariam prejudicados, porque se o imóvel deles estava íntegro, se estava lá numa condição de uso normal, e aquelas fissuras, aquelas rachaduras, alteração da condição de estabilidade do terreno aconteceu por causa dessa obra, e como isso vai ser verificado, fica estabelecido o nexo causal, identificam-se os responsáveis, e esses responsáveis vão ter que arcar com os danos que provocaram nos vizinhos. Como diz o Código de Processo Penal, como diz o Código Civil, aliás, né? Lá acho que no artigo 184, que quem causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, é um caso previsto em lei. Tá certo. Então agora eu vou passar a pergunta para Ana. Ana, você tem imobiliária, você trabalha com aluguéis e compra e venda de imóveis. Você presencia muito essas brigas entre vizinhos,
olha, eu não quero que construa isso aqui do meu lado, olha, vou lá brigar na prefeitura para que passe uma rua aqui na frente da minha casa, questão do plano diretor. Conta pra gente um pouquinho dessas histórias. Vamos lá, então. Vamos comentando sobre o profissional engenheiro e o profissional corretor, sobre a minha visão. Nós, ambas as duas classes, as duas profissões, têm o CNAE e podem estar fazendo a perícia judicial. Então, essa questão da avaliação do imóvel, de valores, essa questão de estudo de mercado, não a fundo, como o senhor Plínio falou aqui, referente à construção e demais, mas a gente é capaz de falar sobre valores e se aquilo seria conveniente ou não, se a gente tem como agregar valor naquela área, realmente a pessoa que fizer o investimento, ela vai ter o retorno que ela imagina ter. Então, o corretor de imóveis, junto com o engenheiro, trabalha juntamente aí, é uma parceria muito bacana. Assim como a parceria do corretor de imóveis com o engenheiro, eu julgo mais importante ainda naquele momento em que a gente sai para vender um imóvel e esse imóvel é construído com uma forma incrivelmente sólida. O que seria essa solidez? Não só pensar no custo em receber, porque todo mundo sai de casa para trabalhar, para fazer dinheiro, é óbvio, mas ser honesto, ter uma equipe profissional especializada, como vocês falaram, especialistas, aquela mão de obra, não economizar no material, não economizar no acabamento, porque isso faz com que quando eu venda um imóvel, vai ali na Edifica, compra com a Ana Carolina, que ela tem os melhores imóveis, compra com eles, porque é garantido. Mas essa garantia minha é da confiança que eu tenho com o engenheiro que eu trabalho, com as pessoas que fazem parcerias com a gente. Não diz respeito a único receber o dinheiro, a comissão daquele momento. Diz de uma longa carreira, de uma longa vida ética e com bons profissionais. Então, essa é a maior diferença. E sim, falando agora de relação nossa com os nossos clientes, passamos por diversas dificuldades, porque existem telhados que têm vícios, calhas que, devido à construção do muro, a construir numa área que não era permitida ou que não foi fiscalizada. Tem muitas pessoas que... hoje eu sei que é diferente, né? Hoje a gente precisa de todos os projetos aprovados. A gente, inclusive, orienta sempre os nossos clientes a estar deixando toda a documentação do imóvel em dia, para não chegar na hora da venda, da verbação, da conclusão ali, a gente ter um processo de, não vai sair negócio, cancelada a operação por falta de documento, por falta dessa parte toda tá alinhada, né, tá em dia. Então, a gente sofre muito com isso, sim, por falta de uma certa conduta de organização, vamos dizer assim. Cultura, né? É uma cultura errada. Isso. Uso e costume. Deixa para amanhã, vamos ver mais para frente, a hora que vender eu faço. Então, isso acaba assim, às vezes a gente tem um imóvel super bom, mas ele passou por um problema, ficou fechado e as pessoas apontam, né? Aquele imóvel lá, ele tem problema. Mas não ele passou por um problema, não sanaram da forma correta, a palavra... vulgar, vamos dizer assim, fizeram uma gambiarra, né? E daí isso não se sustenta. Então, quando vão e chamam um engenheiro, uma pessoa capaz de resolver, solucionar, hoje em dia tem equipamentos, né? Eu vejo lá uma parede, a gente é o vício oculto, né? A gente não consegue enxergar. Vem com o aparelho, passa lá. Isso custa caro. Custa caro, você vai quebrar no lugar certo, você vai pagar mais barato e quebrar 5 lugares, fechar 5 lugares. Para quê? Chama o profissional especializado, vamos fazer o que é certo. Poxa, é isso. Então, assim, nós, corretores de imóveis, temos a garantia, o privilégio de ter profissionais da engenharia que nos dão essa sustentação, essa tranquilidade, esse suporte para a gente seguir. Mandou bem. Eu tenho isso para falar. Deixa eu fazer Obrigada, uma perguntinha
Eu vou fazer uma indagação para a Ana, uma para o Plínio. Primeiro para o Plínio, depois para a Ana. Pode ser também você primeiro, mas eu dirigi primeiro ao Plínio. Plínio, a gente sabe que de uns anos para cá, o anel de integração no Estado, com as rodovias pedagiadas, a gente vê até que é um mal necessário, porque... Sem pedágio ficou pior, né? Ficou, né? Mas onde que eu quero chegar? É mais específico na sua especialidade, que são patologias construtivas. Quando você depara com pavimentação asfáltica, mais especificamente em rodovias pedagiadas e duplicadas, porque tem rodovias pedagiadas que são simples, uma mão vai e outra vai. Né? É uma incoerência, mas existe. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui com a duplicação de rodovias, você percebe que, eu acho que até uma exigência do DENIT, que as passagens de nível sejam substituídas pelos viadutos. Você vai daqui a Curitiba, você perde a conta do número de viadutos que surgiram nessas rodovias duplicadas, né? Eu pergunto a você, você tem deparado ou já foi convidado ou contratado para verificar algum problema em obras de arte como viadutos? Sim. Biásio, a gente tem que sempre fazer essa análise. Vou tentar te sintetizar, né? Mas é que a engenharia diagnóstica, ela não pode se ater ao objeto, como eu disse agora há pouco. Ela tem que entender o contexto e ela tem que entender a história. Né? Então, se nós formos falar da rodovia do Café, né? que liga Maringá a Ponta Grossa, Curitiba. Ela foi completada, ela foi entregue à população no começo da década de 60. Naquela época, a velocidade diretriz da rodovia era 80 km por hora. Velocidade diretriz, para a gente falar uma linguagem assim mais acessível para quem não é do ramo, é aquela velocidade de referência para a qual a rodovia é projetada, para os veículos transitarem em condições normais a 80 km por hora. Naquela época que essa rodovia foi projetada, os caminhões que a gente tinha em circulação eram o Fenemê, era o Mercedes-Benz, começaram a chegar alguns caminhões da marca Scania, outros caminhões aí também, e esses caminhões andavam a 50, 60 km por hora. Hoje, né, nesse mesmo trecho, ligando essas mesmas duas cidades do norte e a capital do estado, os caminhões têm aí 500, 600 cavalos de potência. Qualquer carro aí, mesmo um carro mais simples, anda mais de 100. Né? Então, essas rodovias foram transferidas à iniciativa privada para que dessem a manutenção e fizessem as adequações a ela, como você bem falou, dos viadutos e das obras de arte, as contenções, as drenagens. Mas existe uma série de limitações que inviabilizam fazer mais, porque não tem como fazer esse mais sem gastar muito. Então, é aquela história do possível e do ideal. Né? E, obviamente, que essas adaptações, muitas vezes, não ficam a contento, e a gente vê aí acidentes acontecendo por problemas de aquaplanagem, por deficiências de drenagem, a gente vê acidentes acontecendo aí por um campo visual muito limitado, de curvas verticais ou mesmo horizontais, que não permite que o motorista enxergue muito logo mais adiante, e andando a mais de 100 km por hora, você está andando a 27 metros por segundo. Então, não foi para essa velocidade diretriz que a rodovia foi projetada. Ela foi projetada para andar mais devagar. Mas a tecnologia, a modernidade, criaram um novo padrão, e por mais que o governo, o DENIT e a própria concessionária se esforcem em normalizar, em
em organizar isso tudo, a gente tem ali uma dificuldade para isso. E é onde entra a engenharia diagnóstica, tentando apontar essas questões, né? E há uma resposta rápida. O governo e as concessionárias têm tido essa preocupação de sanar esses pontos mais delicados aí para acabar com esses problemas. Muito bem. Só me permite fazer uma pequena indagação à Ana. Ana, você está ligada mais à imobiliária, ao ramo imobiliário, do que a construção, né? Eu queria ver de você, perguntar a você, e talvez seja um pouco de dúvida para quem está nos ouvindo. O camarada tem um imóvel e ele é um imóvel relativamente já de uso, já bastante usado, bastante tempo de uso, até o visual, né, da edificação dele está um pouco prejudicada. Eu estou exemplificando. Sim. Aí ele leva esse imóvel até você, para você colocar esse imóvel possivelmente para ser alugado, e ele não quer fazer um investimento, pelo menos de pintura, para dar uma melhorada no visual. Ou faz uma pintura meio de qualquer jeito, ou alguém que vai vender também não investe numa melhoria do imóvel. Isso tem acontecido na sua empresa? Sim, isso acontece. Mas aí vai do nosso trabalho tentar modificar isso, porque tudo que você fizer de melhor para o imóvel é o que você vai ter de melhor para oferecer. Então, a gente tenta conscientizar o proprietário desse imóvel, tanto para locação quanto para venda, da importância que é de cuidar desse bem. Quem tem um imóvel para investimento, ele às vezes pensa mais no lucro, né? E por falta de orientação ou por vontade própria, não havia deixado uma imobiliária competente, responsável, né? Então, tem uma experiência passada ruim, né? Fala, não, o aluguel não me dá lucro, só tenho problema com o inquilino. E com a gente, por exemplo, não funciona assim, porque a gente preza pela garantia do imóvel, da mesma forma que eu pegar, eu devolver, de garantir ali os aluguéis, né? Então, a gente conversa muito a respeito disso, entregar, fazer os testes, né? Se as torneiras estão funcionando, se dá aquele 360 para ver se não tem infiltrações, se não tem situações que possam também nos causar problemas diários, mensais aí do cliente que entrou dentro da casa e fala que está sendo prejudicado porque nós devíamos ter avisado isso, né? Então, realmente, a gente tem por hábito sentar e conversar com esse cliente. Vamos dar uma pintada, vamos dar uma revisada no telhado, nas calhas. Se tem árvore ali que vai, né, sujar muito a calha, danificar o telhado, ver se tem maritaca, que aqui na nossa cidade o problema de maritaca é grande para comer a fiação. Então, assim, porque o vício da construção, fizeram alguma coisa que o telhado ali lhe deu uma abertura, né? Então, assim, são pequenos detalhes que nos causam transtornos e prejudicam também financeiramente, né? E pensar que quando você, tanto no aluguel quanto na venda, você está realizando o sonho de pessoas. E essas pessoas, elas estão se mudando para um lugar, às vezes procurando uma vida melhor, às vezes saindo de uma separação, às vezes saindo de um imóvel porque ela estava tendo problemas pessoais naquele outro imóvel e ela quer esquecer aquilo. Então, quando a gente lida com imóveis, a gente lida com famílias, com pessoas, com sentimentos e com emoções. Então, tudo isso a gente tem que ser meio psicólogo, e tratar como uma forma de terapia para essas pessoas, para elas se sentirem, mesmo que surjam os problemas, elas se sentirem amparadas e saberem que ali tem profissionais que vão correr atrás do que está acontecendo de problema para resolver. E é nessa hora que a gente conta com os profissionais da engenharia para nos dar suporte e resolver o problema, né, de solucionar mesmo, sanar o problema. Muito bem. Nessa linha que ela falou, eu creio que o que mais deve incomodar, ou pelo menos o que eu escuto o pessoal falando, é o telhado, né?
telhado é meio triste. Que a pintura você até aguenta um tempo, mas chover dentro de casa... A gente sai de casa para aprender todos os dias também, né? Eu não tenho o curso de engenharia, não sou uma profissional da área, não sou capaz de falar como vocês falam, com a propriedade que vocês têm, o estudo, mas a gente vai aprendendo com a lida, né? Então, a gente sabe que tem os capilares, né? E Paranavaí é uma cidade de arenito, e daí vem a infiltração de baixo para cima, e daí, meu Deus do céu, mas como assim essa filtração? Mas não choveu? Não... Então, tem várias coisinhas, umidades que vêm, que a gente acaba lidando com mais frequência na nossa cidade, no nosso solo em particular. E outro problema também é válvula hidra, né? Aquela coisa de apertar muito, escorre, aí vem a Sanepar, a conta da Sanepar altíssima, tá tendo um vazamento, peraí, vamos ver a válvula hidra. E a questão de caixa d'água também, às vezes a boia, né? Então são coisas assim que é do dia a dia e que realmente causam transtornos, porque se a pessoa deixa a casa dela e sai 3 dias para uma viagem... né, por algum motivo, e quando ela volta tá tudo molhado, móvel estufado, então realmente causa transtorno. É o tipo de coisa que acontece sexta-feira depois das 6, feriado, né? É igual dor de dentes. É verdade. Eu até quero pegar um gancho aqui da Ana, porque você reparou que todos esses problemas estão relacionados com a água? Sim. Com a água fora do lugar que ela tem que estar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que exatamente, fura. Não fomos nós que criamos isso. É a heroína e a vilã da construção. Sim. Sem água a gente não faz nada. Sim. E se ela não ficar no lugar que ela precisa ficar, se ela infiltrar por capilaridade, ou se ela infiltrar pelo telhado, ou vazar da válvula hidra, ou aí, como você falou, a pessoa viaja, quando volta está tudo alagado. Sim. Se a água não estiver contida no lugar certo, ela se torna a grande vilã da construção. E às vezes impermeabilização é uma coisa que o pessoal impermeabilização deixa, né? É uma fração muito pequena da obra e quase todo mundo negligencia. Plínio, tira uma dúvida minha aí. Acho que puder. De alguém que está nos ouvindo também. É sabido que, ultimamente, a gente tem valorizado muito a fachada dos edifícios. Sim. Aqui em Paranavaí tem poucos edifícios de muitos andares, mas de 2 ou 3 pavimentos tem bastante. Façam mais, preciso vender. Então, existe uma coisinha importante que protege os prédios, que chama-se marquise. Volta e meia, a gente tem problemas com marquise. Há poucos dias atrás, em Balneário Camboriú, houve um problema com a marquise, teve o efeito cascata lá nesse edifício. Derrubando um em cima da outra. Por sinal, o prédio chama-se Edifício Paranavaí. Lembra? Né? O que eu quero dizer para você é que, se você der uma volta aqui no centro de Paranavaí, você vê que a aplicação do ACM em marquises para compor a fachada é uma coisa grande de utilidade de uso, por ser um material leve, prático, mas escondidinho ali tem a marquise, que não se faz. Eu não vejo fazer manutenção em marquise. Eu queria que você comentasse algo disso, algo em cima disso, né? É da sua área, né? E gostaria de ver de ouvir o que você pode falar para nós sobre isso. Eu agradeço aí a pergunta e espero poder corresponder. Mas tudo que a gente discutiu até agora, Biásio, gira em torno do plano diretor da cidade. Porque o plano diretor da cidade, ele diz para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, quem é que vai fiscalizar, quem é que vai fazer, quem pode fazer, né? Porque o interesse coletivo ele prevalece sobre o interesse individual. Então, quando a regra do jogo é clara, quando todo mundo conhece a regra do jogo, fica mais fácil de jogar, né? Então, se nós formos falar, por exemplo, com relação a marquise, uma questão pontual. Obviamente que lá no Código de Obras está previsto que marquise tem que ter um tamanho máximo, tem que ter uma altura mínima
tem que ser de determinados materiais, tem que ter um determinado afastamento do vizinho, né? E o calculista estrutural, ele vai fazer os cálculos lá, porque é uma peça em balanço, ela é apoiada na parede, engastada na parede, né, na viga, e a parte e ela se projeta sobre o passeio público. E para aguentar esse tipo de esforço, a estrutura de concreto armado ali ela é projetada com a ferragem numa determinada posição, com o concreto uma determinada espessura, e aí é que entra o pulo do gato, e onde a norma evoluiu mais recentemente. Um determinado cobrimento de concreto dessa armadura, porque, mais uma vez, Ana, o problema está na água. A água é a vilã e a heroína da construção. Só que se essa água que infiltra pelo concreto, que é um material poroso, chegar na armadura, ela vai promover a corrosão, a ferrugem dessa armadura. E essa armadura perde, então, a capacidade de suportar aquela peça que está lá sofrendo aquele esforço, ou que está tendo aquele esforço de balanço ali pendurada sobre a calçada. Olha, eu creio que marquise, além disso daí, ela é feita para ficar em balanço, né? Aí, conforme o tempo passa, ele vai abaixando, aparece uma trinca bem na emenda. São fissuras. Essa fissura na emenda é onde entra a água. É onde entra a água, e normalmente onde não tem impermeabilização. Pois é. E a marquise fica com gente embaixo no dia que chove, e daí o dia que chove faz o peso em cima da marquise e é o dia que cai. Exatamente. Infelizmente, a marquise merece ter um programa específico, obviamente que promovido aí a quatro mãos pela prefeitura, que é o órgão que tem poder de fiscalizar e de orientar tanto os moradores, os usuários, como também os construtores, né? Com o apoio dos engenheiros, dos calculistas que conhecem esse problema, que têm as soluções para poder ajudar a resolver esse problema. Seria uma lei de manutenção predial, né? Muitas cidades estão fazendo manutenção, já. É a palavrinha, né? É a inspeção predial. A inspeção predial ela chegou para ficar. Porque com o avanço dessa tecnologia, as estruturas estão cada vez mais delgadas, estão cada vez mais leves, né? E suscetíveis a falhas de construção. Falhas que permitem infiltração, falhas que permitem que a vida útil dessa edificação seja reduzida e, consequentemente, gerem riscos para os seus usuários e para a população de uma maneira geral. Então, o capítulo marquise, e foi muito pertinente a sua pergunta, Biasio, ela é uma questão que deve ser priorizada pela comunidade, não só de Paranavaí, mas de todas as cidades organizadas. Porque é uma parte da construção que sofre com a deterioração precoce, quando há falha de impermeabilização, quando há falha de projeto, quando há falha de execução, e às vezes falha até no fornecimento do concreto, quando ele não é virado, quando ele não é batido na proporção correta, com o fator água-cimento, né, com a umidade correta, quando ele não sofre a cura corretamente. Então tudo isso aí compromete a vida útil dele. E é uma questão de interesse coletivo. Sem contar com, talvez, um peso que não estava previsto pelo calculista na laje, né? na marquise. Você diz do ACM, da fachada, isso, né? Porque não é só ACM. A ACM é leve. O ACM mas tem uma estrutura metálica, exato, de metalão ou cantoneiras que tem. E pior, esse aqui mexe com estrutura metálica. Tem gente que faz essa fachada, que você está falando de ACM, estrutura metálica, ainda relativamente leve. Não é pesada. Mete lá uma estrutura metálica mais reforçada e ainda coloca uns ripões de madeira, todo aparelhado, pintado, depois ainda põe um luminoso de neon, depois ainda põe lá os refletores. Quando vê, tem lá na ponta da marquise uma carga para a qual ela não foi projetada. Às vezes só o vento faz uma carga muito maior do que o peso próprio. Exatamente. Então, esse é um assunto de interesse coletivo. Não é só do dono do prédio. Envolve a
pessoa que está passando na rua, envolve a coletividade. A prefeitura e os engenheiros de Paranavaí, eu tenho certeza que vão chegar a um acordo aí para estabelecer um programa de inspeção de marquises e de prevenção de acidentes. Você disse bem, não é só Paranavaí, são todas as cidades, sem exceção. Sem exceção. Seja pequena, média ou grande, tem esse problema de marquise. Sim, essa prevenção seria perfeita para nós também, como venda de imóveis e essa garantia que um imóvel é o melhor investimento para aquela família, para as pessoas, em relação ao gás. Existem ainda imóveis aqui em Paranavaí, por exemplo, edificações aí que são construídas há mais de 50 anos e que o condomínio é tão alto e é devido a tubulações antigas, a forma que foi construída, que na época era algo moderno, mas que agora não contribuem. Então, se houvesse isso, né, como comprovado, já foi feito uma reforma geral em um desses e o condomínio caiu no valor bastante acessível e que a gente hoje está com tudo preenchido lá, os apartamentos, as unidades, né? Então, isso realmente seria muito interessante que acontecesse. Só um segundo. A conversa está bem legal, mas dada ao nosso adiantado da hora, eu vou pedir a gentileza que vocês façam as considerações finais e deixem seus contatos para o pessoal conseguir falar com vocês. Claro. Tá? Então, quer começar, doutor? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre engenharia, falar sobre avaliações. A você, João, ao Biásio, que está aqui também, levantando a bola e fazendo questões muito pertinentes e que são abrangentes, que envolvem toda a comunidade. Isso é fundamental. E a Ana Carolina, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e que estou vendo que faz aí um trabalho muito importante, com muita consciência, com muito respeito pelo cliente, com muito respeito pelas pessoas. E eu acho que essa é a base do sucesso, do desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade como a de Paranavaí. Não é à toa que Paranavaí é uma referência na região, não é à toa que é um polo regional, é porque tem pessoas assim com essa qualificação, desses interlocutores que eu estou tendo aqui hoje, nessa noite muito feliz, para debater esses assuntos que dizem respeito a todos nós. Né? Eu me chamo José Plínio, sou engenheiro, sou perito, sou avaliador e fico à disposição pelo meu e-mail, é o jps.avalia@gmail.com, é bem facinho, ou pelo meu telefone, pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, estou lá também no Insta, nas redes sociais, fico à disposição no que eu puder ser útil, João. Então tá certo. Aí eu vou pedir depois que o pessoal da edição coloque no @ lá o Instagram do doutor e os contatos. Ana, por gentileza. Gente, muito feliz de ter passado aqui com vocês para esse bate-papo e ver que as profissões são ligadas, é um ecossistema onde que todos precisam fazer sua parte de forma ética, transparente, para a gente ter o sucesso juntos. E estou aqui para dizer que sou delegada do CRES municipal aqui de Paranavaí, trabalho com a empresa Edifica Imobiliária, são mais de 15 anos, nós vendemos, alugamos, fazemos financiamentos habitacionais, então quer procurar o seu sonho, realizar o seu desejo de ter seu imóvel comercial, seu imóvel residencial, estamos aqui à disposição. O nosso site é o imoveisedifica.com.br. Mas como o Casado falou, né, vai deixar depois o nosso @ nas redes sociais aí, o nosso WhatsApp. Perfeito. Doutor Wilson? Eu quero agradecer imensamente a presença do Plínio, da Ana, cada um na sua área, comentando sobre assuntos ligados à engenharia e do Plínio mais especificamente a vícios construtivos, patologia em obras, e a Ana em locação de imóveis, né? Por sinal uma empresa bastante conhecida em Paranavaí. Agradeço imensamente a presença de vocês, esclarecendo os assuntos para nós. Agradeço imensamente ao João por ter se empenhado na realização desses eventos aqui para nós. Obrigado, João. Eu que agradeço, queria agradecer aqui de antemão Plínio, a Ana, né? O Plínio, acho que não comentou, mas ele é o representante do IBAP também, né? Eu sou membro.
Eu já atuei bastante, dei uma boa cota de contribuição no CREA, no CRES, no IBAP, mas hoje eu sou membro, apoiador, registrado. Conta para o pessoal o que é o IBAP, só para terminar. Para nós que queremos fazer a coisa bem feita, que temos compromisso com a sociedade, que temos compromisso com os colegas, com os profissionais da área, a gente nunca para de estudar, nunca para de buscar conhecimento. E o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, ele tem a função de congregar esses profissionais que trabalham com avaliações e perícias, participa diretamente aí da promoção e do desenvolvimento da cultura e da ciência de avaliação, da engenharia diagnóstica, para que a gente eleve o nível da engenharia, para que a gente tenha soluções mais práticas, para que a gente esteja sempre buscando aí o estado da arte. Ele tem representações em todo o Brasil e a gente atua no sentido de fomentar essa busca constante pelo conhecimento. Perfeito. Tem vários cursos, palestras lá. Sim, os sites estão lá à disposição. Tem uma biblioteca de acesso a todos os interessados, né? Os engenheiros, os corretores, as pessoas que tiverem interesse. Tem um espaço aberto lá, toda a comunidade que pode fazer consultas. Perfeito. E eu queria aqui agradecer a Ana, né? A Ana que nos mostra que o mercado, precisamos do corretor, precisamos do arquiteto, precisamos de todo mundo para fazer esse mercado funcionar na sua essência da arte, como foi falado aqui, né? A Ana colocou aqui com maestria detalhes do mercado imobiliário e como que ações de engenharia, junto com ações da área dos corretores de imóveis, fazem com que o cliente, né, saia mais satisfeito, tenha um melhor resultado. Né? Queria agradecer a todos, principalmente a você que nos assistiu até aqui. Peço que fique agora com a palavra do nosso presidente do CREA. Obrigado. Olá, mais um evento dos nossos editais de chamamento. Fomento esse que já realizou mais de 350 parcerias, atingindo cerca de 70 mil profissionais durante o período da nossa gestão, através da realização de seminários, cursos, eventos, hackathons e revistas técnicas que contribuem para a atualização e o contínuo aprimoramento dos profissionais do sistema Confia, CREA e Mútuo. Esse modelo é referência no país em repasse de recursos e resultados efetivos alcançados com as parcerias, respeitando as particularidades das entidades de classe, valorizando a sua eficiência, sua boa gestão e a capacidade de realização, ofertando produtos e serviços relacionados ao nosso sistema profissional. É o CREA Paraná apoiando a inserção, qualificação e a trajetória de seus profissionais na sociedade. Conheça outras iniciativas como essa em nosso site. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo.